Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. À minha retaguarda existe uma torre dos tempos bíblicos, é assim que eram. Cantares de Salomão fala a respeito de uma mulher ali, procurando o seu amado. Mas eu quero ler algo que talvez muitos crentes não entendem. Todos sabemos que a frase "o justo viverá da fé" está em Romanos. O justo viverá da fé aparece em Gálatas. Mas esta frase é uma citação de Abacuque no Antigo Testamento. Mas antes do versículo "o justo viverá da fé", vamos ver o que diz Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2. Verso 4 do capítulo 2 diz: "Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá." Esse versículo caracteriza o novo concerto e foi repetido por Paulo aos Romanos e também em Gálatas. Vamos ver o contexto. É muito interessante o contexto. Foi interessante ver quando estudava isso, qual o contexto do versículo "justo viverá pela fé". No versículo 1 do capítulo 2, antes de chegarmos ao versículo 4, verso 1 diz: "Sobre a minha guarda estarei, sobre a minha guarda estarei", diz Abacuque. Nós também temos que vigiar. Por quê? "E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará de mim." É uma frase interessante, vigiar para ver, porque muitas vezes a palavra de Deus vem em forma de visão. Vigiarei para ver o que ele falará de mim. Às vezes, Deus fala pela visão interior. A primeira forma como Deus fala é através da palavra, mas às vezes temos uma visão interior. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, se esperar no Senhor, esperar na sua palavra, vai ter resposta para as perguntas que lhe fizerem. Verso 2, "E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo." Aqui tem uma linda lição para aqueles que estão no ministério. Qualquer revelação que recebemos, temos que escrever. Hoje temos tecnologias, temos o vídeo, temos a televisão, temos as mídias, a mídia social. O que Deus estava dizendo naquela época era: escreve a visão para que não seja esquecida. Escreva a visão, torne-a legível. Não esqueça, você que está pregando a palavra, pregue de forma simples, de forma clara. Quando pregar, faça como os anúncios de publicidade. Faça simples, bem claro, sem complicação. Deus age de forma simples, mas de forma poderosa. Simples não significa fraco. Muitas vezes as coisas complicadas são fracas. O simples com Deus é poderoso. Faça simples. Torna bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Então somente caminhe, corra. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, andai em espírito, mas o que ele disse antes para os Gálatas? Vocês corriam bem. Corriam bem. Quem impediu vocês? Quem trouxe o legalismo? Quem trouxe a lei? Ele disse, a seguir ordenou que andassem em espírito. Mas o ideal é correr. Amém. Correr quer dizer cumprir a sua missão. Quando alguém lê a visão de Deus, deve correr. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, se demorar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quando Deus lhe dá uma palavra, você escuta o sermão, lê a palavra de Deus, e parece que Deus deu uma promessa, e parece que não vai acontecer. Passa uma semana, passa um mês,
Mas a promessa de Deus, mesmo se tardar, se demorar, espera, porque ela se cumprirá e não tardará. O versículo seguinte diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Assim, esperar pela manifestação é fé, porque o contexto aqui está muito claro. Fala de esperar e de confiar que a palavra de Deus, que prometeu, se cumprirá. Amém? Somente uma palavra antes de concluir. No versículo 4, antes de dizer que o justo viverá pela fé, a primeira parte diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Você vê o contraste? Uma pessoa orgulhosa comparado com uma pessoa que vive pela fé. Se você é orgulhoso, não pode viver pela fé. Você lembra que Jesus disse para o centurião que ele tinha tamanha fé que não tinha sido vista em Israel. O que disse o centurião? Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Fala uma palavra. Ele tinha uma combinação de humildade e fé. Quanto mais você é humilde, mais a fé vai operar. Quando você é orgulhoso, a fé não opera porque você confia em você mesmo. Confia na sua performance, na sua própria força. Para que fé? Eu vejo, por exemplo, a mulher cananeia. Quando o Senhor não a respondeu, ela queria a libertação da sua filha de um demônio. Ela era humilde. Quando o Senhor disse: eu fui enviado para a casa de Israel, ela estava fingindo ser israelita. Ela disse: Jesus, filho de Davi. Essa expressão só era usada pelos judeus. Ela fingia ser judia. E o Senhor não a respondeu. Mas ela persistiu. E Jesus disse: mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa é a palavra no grego, cachorrinhos. Aí ela assumiu o seu lugar humilde. Ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o que Jesus disse? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela foi humilde. Assuma o seu lugar. Se Deus falou algo, assuma o seu lugar. Se Deus corrigiu você, assuma o seu lugar. Porque fé e humildade caminham juntas. O orgulho e a fé não se combinam, assim como o óleo e a água não podem se misturar. Aqui aprendemos uma lição. Aqui onde primeiro foi mencionado o justo viverá pela fé. Nessa minha viagem a Israel, onde quer que eu passo, parece que Deus está falando comigo sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. Vimos a importância da humildade para liberar a fé. Amém. Olá, eu sou Joseph Prince e estou em frente de um sicômoro. O sicômoro é mencionado muitas vezes nos evangelhos. Quero falar algo sobre o sicômoro. Aqui estamos na região de Betsaida, uma das cidades que viram poderosas obras do Senhor Jesus, mas o Senhor pronunciou sobre ela um ai. Ela recebeu tanta luz, tantos milagres, mas rejeitou o Senhor. Aqui nós estamos em Betsaida e temos a nossa retaguarda do sicômoro. É interessante que o Senhor se referiu ao sicômoro em relação com a fé. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma das menores de todas as sementes, mas se tornam grandes. Mas começa com uma minúscula semente. Ele disse: se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este sicômoro: arranque-se pela raiz e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Esse é o poder da fé. Mas é interessante que não entendemos muito sobre sicômoro. Me disseram que o sicômoro no deserto pode crescer suas raízes até a profundidade de 5 metros. É uma distância grande para uma raiz. E no hebraico, a etimologia é a palavra Shechem, que quer dizer ressurreição dos mortos. É uma árvore que tem raízes muito profundas. Dizem que quando a areia se dissipa, se pode ver as raízes. É uma visão incrível. Imagine o Senhor dizendo: arranque-se com a raiz e plante-se no mar.
seja o que exige fé na sua vida, talvez um tumor no seu corpo, e os médicos dizem que não tem mais solução. Eu quero encorajar você a falar para este problema. Fale, pode parecer grande. O diagnóstico pode parecer tão grande como as raízes do sicômoro. O médico disse que já está no estágio 3. É uma doença terminal, seja o que for. Deixe-me encorajá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale ao problema. Se você tem um problema, como um tumor, diga, tumor, seja arrancado pela raiz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja plantado no mar. Em um dos meus estudos eu descobri que quando o Senhor disse isso, no grego o tempo verbal é, na verdade, uma ação contínua. Continue falando. Continue falando. Não está no tempo perfeito. Diz, continue falando. Está no tempo imperfeito, que é uma ação continuada. Não se desencoraje. Eu me lembro que quando eu tinha um problema de pele, alguns anos atrás, depois de me banhar, eu olhava no espelho e dizia, problema de pele, em nome do Senhor Jesus, seja arrancado pelas raízes e plantado no mar. Eu falava isso e olhava para minha pele e o problema ainda estava presente. Mas todos os dias eu falava e falava. Um dia eu tinha até me esquecido. Eu estava me enxugando e ouvi uma voz interior me dizendo, procura seu problema de pele. Eu me virei, olhei para o espelho e tinha desaparecido. Quero encorajar você, mesmo que o seu problema esteja bem enraizado, pela fé no Senhor Jesus Cristo, fale a Ele. Tem coisas que você fala com Deus, mas às vezes tem que falar com o seu problema. Quando Moisés clamou diante do Mar Vermelho, ele falou com Deus, e Deus disse, por que você está falando comigo? Levanta a vara sobre o mar. A vara é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade como crente. Use essa autoridade. Algo estaria errado se um policial, se ele ao invés de parar um enorme caminhão, ele ligasse para o quartel e dissesse, por favor, me ajude a parar o caminhão. Diriam para ele, use sua autoridade. Você tem autoridade, use-a. Como crente, você tem autoridade. Não é sua. Não é no seu nome. Não é no nome da sua denominação. É no nome que está acima de todo nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a princípio pareça que não funciona, que tudo é o mesmo. Como sicômoro, continue falando a Ele. Mesmo enraizado, com raízes bem profundas, o Senhor diz que vai ser arrancado pela raiz e lhes obedecerá. Eu creio que céus e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Obedecerão você e deixarão você. Eu estou aqui em frente de um sicômoro, essa árvore onde Zaqueu também subiu. E eu me lembrei, me disseram que o nome Zaqueu, Zacai, significa inocente. Isso tem tudo a ver com o que eu tenho ensinado sobre a graça. Lucas 18 e Lucas 19. Em Lucas 18 nós temos o jovem rico. Em Lucas 19 nós temos a história de Zaqueu. Em Lucas 18, o jovem rico veio ao Senhor Jesus e disse, o que devo fazer? Seus olhos estavam no fazer. O que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele chamou Jesus bom mestre. E o Senhor disse, se você quer me chamar de bom, reconheça que eu sou Deus, porque somente Deus é bom. Ele estava tentando elogiar o Senhor, mas Jesus percebeu que era só um elogio e ele disse, você me chama de bom, reconheça que eu sou Deus. A pergunta do jovem foi, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Honre seu pai e sua mãe, não matarás, não dirás falso testemunho. E o rapaz disse, tudo isso eu cumpro, desde minha meninice. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com amor e compaixão, e o Senhor disse, uma coisa lhe falta. Todas as vezes que você se orgulha por cumprir a lei, o Senhor vai dizer, uma coisa lhe falta. A lei foi dada para expor o seu pecado e não justificá-lo. E todas as vezes que você assume sua posição na lei, o Senhor diz, uma coisa lhe falta. Ele disse que cumpria tudo e o Senhor disse, uma coisa lhe falta. Vende tudo que você tem. Ele era muito rico e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido. Esse é o primeiro mandamento.
O primeiro mandamento diz: não terás outro Deus, nem mesmo Mamon. Este homem era controlado pelo dinheiro. O dinheiro era seu Deus. Ele foi embora. No capítulo seguinte, nós temos Zaqueu. O Senhor passou por Jericó e viu uma árvore como esta. Zaqueu era pequeno e subiu numa árvore para ver o Senhor. O Senhor olhou e disse: Zacai, inocente, seu nome significa isso. Inocente, desça. Ele era um cobrador de impostos. Naquela época ele era um traidor da nação. Trabalhava para os romanos coletando impostos do seu povo. E aqui ocorre o escândalo da graça, bem ao pé do sicômoro da figueira brava. Quando Zaqueu desceu, Jesus disse: Zacai, desça, vou comer na sua casa. Em Israel, nos tribunais, quando alguém era pronunciado inocente, falavam Zacai, inocente. O Senhor Jesus o proclamou inocente por causa da graça. Graça. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Sempre que desejamos ver Jesus, Deus não nos vê mais em nossos pecados. Deus nos vê na justiça do seu Filho. E Ele imputa a nós justiça, nos declara inocentes. O que Jesus disse para ele, Zaqueus, ele o chamou pelo nome. É maravilhoso que o Senhor conhecia o seu nome. E Jesus disse: desça, porque hoje vou comer na sua casa. É incrível que o Espírito Santo colocou essas duas histórias lado a lado, Lucas 18 e Lucas 19. Por que o Espírito colocou essas duas histórias lado a lado? Para nos mostrar o que a lei não pode fazer. O Senhor deu a lei para o jovem rico e ele não deu nada. Jesus não disse: crê em mim se quer ter a vida eterna. O homem se gloriava nos seus feitos. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Por isso o Senhor lhe deu a lei. Quando Israel disse: tudo que o Senhor ordenar podemos cumprir, Deus lhes deu os 10 mandamentos. Ele se gloriava em si mesmo. Por isso o Senhor não disse para ele: crê em mim. Mas Jesus lhe deu a lei e não pôde dar nem mesmo 1 centavo. 1 real. Ele saiu. Mas, no capítulo seguinte, nenhuma lei foi dada para Zaqueu. Somente a graça. Nenhuma lei, só a graça. E o que aconteceu? No final da refeição, a Bíblia diz que o coração de Zaqueu se abriu. E ele disse: se defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais. A metade dos meus bens vou dar aos pobres. E o Senhor disse: salvação entrou nessa casa. Se fosse em hebraico, Jesus diria dessa forma: Yeshua entrou nessa casa, porque você é filho de Abraão. Em 2 ocasiões, Jesus menciona filho de Abraão ou filha de Abraão. Outro caso foi a história da mulher encurvada por 18 anos. O Senhor disse para os fariseus: não devia esta mulher, que é filha de Abraão, ser solta dessa prisão, que estava sofrendo há 18 anos. E aqui ele fala de Zaqueu. Também este é filho de Abraão. Não todos os israelitas eram considerados filhos de Abraão ou filhas de Abraão, mas os que colocaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Esses são os que são chamados filhos de Abraão ou filhas de Abraão. Se você é filha de Abraão, qual a atitude do Senhor com respeito a você? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua atitude é: não deveria essa mulher que é filha de Abraão ser livre? Como pode ser como o mundo? Como pode sofrer a maldição do mundo? Esse é o posicionamento do Senhor. Não devia essa mulher, não devia esse homem ser salvo? Uma vez que ele tenha fé em mim, uma vez que ela tenha fé em mim, não pode permanecer mais em prisão. Eu declaro para você, em nome do Senhor Jesus, seja qual for a sua prisão, fale para esse problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo pode sofrer isso, mas Cristo já redimiu você. E você é filho de Abraão. É isso que Deus pensa. Você precisa ser livre da escravidão. Tem que ser livre dos seus vícios. Você tem que ser livre de tudo que eu libertei. Eu paguei o preço para você ser livre. Use o meu nome. Declare a sua liberdade. Eu decreto liberdade para você em nome de Yeshua HaMashiach. Eu ordeno que essa doença, essa enfermidade,
no seu corpo seja arrancada com a raiz e plantada no mar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Yeshua HaMashiach, seja livre e abençoado, porque Ele ama você e deu sua vida para redimir você. Eu sou Joseph Prince, falando de Betsaida. Deus o abençoe. Eu estou na antiga cidade de Betsaida. Como pode ver, só estão as ruínas. E por que isso aconteceu? Betsaida é uma das cidades que o Senhor Jesus realizou grandes milagres. Ele a agrupou a mais duas, Cafarnaum e Corazim. Vou ler para você uma passagem que nós não escutamos com frequência. São os ais do Senhor Jesus. Você precisa entender, antes de lermos Mateus 11, em Mateus 10, 11 e 12, nós vemos a rejeição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. A Bíblia nos mostra em Mateus a genealogia de Jesus, no capítulo 1, e demonstra que Jesus tem direito ao trono de Davi, que Deus restaurará. A primeira vinda de Jesus foi para a casa de Israel. Sim, ele veio para salvar o mundo, mas sua primeira vinda, como disse aos seus discípulos, eu fui enviado para a casa de Israel. Ele disse aos seus discípulos e evangelistas que tinham que ir primeiro para a casa de Israel e não para o caminho dos gentios, mas deviam ir primeiro aos judeus. E em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele começou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu vou ler essa passagem que está em Mateus 4. O capítulo 4 conhecemos porque está narrada a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que, depois disso, diz no verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que é o reino dos céus? Claro, a igreja está dentro do reino de Deus. Sim, o reino de Deus impera nas nossas vidas. Nós temos o reino de Deus em nossos corações, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas o reino dos céus não é o reino de Deus. Essa expressão, o reino dos céus, só aparece no Evangelho de Mateus. E Mateus é o evangelho escrito principalmente para os judeus. Por isso o capítulo 1 começa com sua genealogia, para mostrar seu direito legal. Por ambos os lados, por Maria, sua mãe, que veio de Natã, o filho do rei Davi, seu outro filho, que era Salomão, foi de quem procedeu José, a quem nós conhecemos como o padrasto de Jesus. Ele não contribuiu com a semente, porque Jesus nasceu de uma virgem, mas ele era da linhagem de Salomão. Assim, tanto de Maria como de José, ele tinha direito duplo ao trono de Davi. Ele é da linhagem de Davi, ele é o Messias prometido, ele é a semente de Davi. É por isso que eles o chamam filho de Davi. Assim, quando ele disse arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, ele estava falando para os judeus. Ele estava dizendo, arrependam-se de terem se afastado de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Arrependam-se do mundanismo. Claro que falava do pecado, mas a palavra arrepender quer dizer mudar a mente, que produz mudança de atitude. O apóstolo Paulo diz em um dos seus sermões, em Atos, arrependei-vos para com Deus e tenham fé para com o Senhor Jesus. Muitas vezes, quando pensamos em arrependimento, pensamos em deixar de fazer algo, mas sem Cristo, as pessoas não têm poder para deixar nada, muito menos se libertar de um vício de muitos anos. Só o Senhor pode fazer isso. Mas arrependimento, no contexto, é crer que Ele é o Messias, pois o reino de Deus está próximo. Está aqui, ele diz. Por quê? Ele diz que o reino está próximo, porque o rei estava lá. E ele provou, ele deu suas credenciais. A
partir de Mateus 4, temos o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. A Bíblia assim fala das suas credenciais, não somente no sermão do rei no monte, por isso ele sentou-se antes de falar. É o sermão do rei de Israel. E no final do sermão, ele desceu do monte e purificou um homem que era leproso. Era o rei agindo. Eu amo ler o Evangelho de Mateus sob a perspectiva do rei que abre os olhos do cego, o rei purificando o homem que era leproso, o rei ressuscitando a filha de Jairo, o rei de Israel. Mas finalmente, após todos os milagres que realizou naquelas cidades e naqueles vilarejos, mesmo aqui onde estou, em Betsaida, eles o rejeitaram. Alguns poucos acreditaram nele. Um remanescente pequeno, no seu nascimento, estavam Zacarias, sua esposa Isabel, estava Maria, José e alguns pastores, um remanescente. Mas os príncipes de Israel, os escribas, os fariseus, eles o rejeitaram. É por essa razão que a Bíblia diz, Jesus disse que é estreito o caminho e poucos são os que entram por ele. Estreito é o caminho que leva para a vida e poucos o encontram. O caminho da destruição é largo e muitos entram por ele. Eu acho essa passagem, e é claro que aqui são palavras de Jesus, mas eu acho difícil reconciliar com a visão de alguns de que no fim dos tempos poucos serão salvos. Porque eu leio no livro de Apocalipse que no fim dos tempos, João disse, vi uma multidão que ninguém podia contar. Isso fala daqueles que estão nos céus. Ele disse, eu vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as línguas, nações, tribos. Quanto àqueles que são lançados no lago de fogo, não se registra que ele viu uma multidão que não se podia contar. Eu acho isso interessante e difícil de reconciliar com o que Jesus disse. Jesus estava falando e no grego está no presente. Agora é estreito o caminho e agora poucos o encontram. Quando ele estava na terra, em Israel, poucos em Israel sabiam que ele era o Messias. Poucos criam nele. Aqueles que sabiam também o rejeitaram. Mas muitos seguiram o caminho da destruição. Voltemos aqui, Mateus 10, 11 e 12, eu estou lendo no capítulo 11, a rejeição foi concluída. Em Mateus 12, o capítulo que se segue, rejeitaram o seu ministério tríplice. E é aí que encontra a blasfêmia contra o Espírito. O rejeitaram como aquele que era maior do que o sacerdote. Ele disse que era maior do que o templo. Isso está em Mateus 12. E depois ele disse, um maior do que Salomão está aqui. Ele é maior do que qualquer rei. E depois ele disse que era maior do que Jonas. Isso está em Mateus 12. E Jonas era um profeta. Ele foi rejeitado em Mateus 12 como profeta, sacerdote e rei. Nesses 3 capítulos vemos a rejeição do rei de Israel. Entristeceu seu coração. Depois de todos os milagres, de todas as palavras, nenhuma palavra foi mais sublime do que as palavras do Senhor Jesus, e nós vemos isso no Sermão da Montanha. Lindas palavras, com tal perfeição, com tal poesia, palavras magníficas que edificam. E quanto às suas ações, as ações do rei de Israel, abriu os olhos aos cegos, levantou os mortos, purificou os leprosos. Eu penso que não percebemos que foi uma constante rejeição ao Senhor Jesus. Isso, amigo, em Mateus 12 ele chama blasfêmia contra o Espírito, que não tem perdão. As pessoas têm ideias diferentes contra a blasfêmia, mas no contexto quer dizer rejeição a Jesus Cristo. É claro que essa rejeição final foi demonstrada quando o entregaram para os gentios para ser crucificado. A liderança fez isso. Eu quero afirmar que Jesus Cristo não veio
para ser assassinado. Eu não gosto da expressão assassinado, porque ele disse: ninguém pode tirar minha vida. Tem autoridade para dá-la e para retomá-la. Ele não veio só para morrer por Israel. Você lembra o que ele disse para Nicodemos? E Nicodemos era o mestre em Israel, um rabino dos rabinos. Ele disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somente amou Israel, mas amou o mundo. Mas, amigo, ele veio primeiro para Israel, para cumprir as promessas para os pais. E observando aqui, em Israel, na cidade de Betsaida, onde realizou tantos milagres, perguntamos: por quê? Porque está tudo em ruínas. O que aconteceu a essa cidade de Betsaida? Está em ruínas. E Cafarnaum, se você visitar Israel e for a Cafarnaum, verá ruínas. E Corazim, lá tem uma sinagoga que também está em ruínas. Mas Tiberíades, essa cidade existia no tempo de Jesus, mas não existe registro dele realizando milagres. Essa cidade ainda existe até hoje. Mas Betsaida, Corazim e Cafarnaum não existem mais. Restam somente ruínas. Mas em Tiberíades, ele não realizou grandes milagres. Eles não o rejeitaram. Quem recebe a luz, amigo, tem responsabilidade. Onde o amor e a graça são demonstrados, existe responsabilidade. Responder à graça. Amém? Essas cidades não fizeram isso. Como vou ler agora? Neste capítulo, Jesus usa duas palavras que nunca havia usado antes. Foi a primeira vez que as utilizou. Vou ler agora. Mateus 11:20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Ai, essa é uma nova palavra. Jesus nunca tinha falado antes. Foi a primeira vez que usou essa expressão. Eu creio que não é sua natureza pronunciar juízo. A Bíblia diz em Isaías que a ira de Deus é uma obra estranha. Seu juízo é um ato estranho. Isso está em Isaías. O juízo não alegra a Deus, a misericórdia sim. Miqueias 6:8 diz: ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que ames a benignidade, porque Deus ama a benignidade. Benignidade aqui é Hased, que no Novo Testamento, na tradução hebraica do Novo Testamento, é a palavra graça. Deus ama a graça. Ele disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, onde eu estou agora. Se os milagres que foram realizados tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito teriam se arrependido, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Eu creio que existem graus de punição no inferno. Sim, o inferno existe. Jesus falou dele, e não é espiritual. Ele disse: onde seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Assim como acredito que existem graus de galardão no céu. Diferentes posições. Sim, no céu ninguém vai se sentir triste. É um lugar de perfeita felicidade. Mas creio que tem graus, como vejo nas Escrituras. Muitos do inferno vão receber poucos açoites, outros muitos açoites. É um lugar de sofrimento. O céu, porém, é um lugar de perfeita felicidade. Mas teremos graus de galardão e graus de bênçãos. Ele disse: haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, Betsaida e Corazim. Se os milagres que foram realizados entre vocês fossem realizados em Tiro e Sidom, já teriam se arrependido, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Se refere a Betsaida e Corazim, a outra cidade. E você, Cafarnaum? Cafarnaum não está distante daqui. E você, Cafarnaum, será elevada ao céu e descerá até o Hades. O que quer isso dizer? Quando Cafarnaum
foi exaltada quando o rei estava lá. Foi lá que ele ressuscitou a filha de Jairo, curou o servo do centurião. Amém. Foi lá que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Lá ele expulsou os demônios daquele homem na sinagoga. Ele disse, você foi levado ao céu porque o rei estava lá, mas descerá até o Hades. A cidade nunca foi reconstruída. Eu não creio que as autoridades de Israel estejam tentando cumprir as palavras de Jesus. Sabemos que muitos israelitas hoje necessitam o evangelho de Jesus, mas não creem nas palavras de Jesus e não creem que ele é o Messias. A Bíblia diz que estão parcialmente cegos, mas serão curados. Aleluia. Ai, foi a nova palavra que Jesus usou. Não faz parte da sua natureza. Diz aqui, naquela ocasião Jesus disse, na ocasião que falava aqueles ais, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Veja, as coisas de Deus só são reveladas aos pequeninos, os bebês. Como é um bebê? Um bebê confia. Se um estranho chegar para levar um bebê, ele vai permitir que ele o faça. Os bebês confiam na mãe. A mãe pode deixar o bebê cair. O bebê confia. Confiar faz parte da natureza dos bebês. Jesus disse que o Pai revelou preciosas verdades aos pequeninos, mas escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequeninos. Não sejamos inteligentes ao ponto de pensarmos que sabemos tudo. Pensarmos que somos espertos, nossa forma, nosso jeito de ser, nossos esquemas. Quando nos aproximamos da Bíblia, não vamos nos aproximar sem orar. Não vamos ler a Bíblia só com a nossa mente. Deus não vai revelar nada para você. Mas se ler a Bíblia com o coração e querendo aprender, não importa se conhece o grego ou o hebraico, quando se aproxima como uma criança, quando se aproxima do pai e pede que abra os seus olhos para ver o seu filho, você vai se surpreender quando perceber que o grego e o hebraico vão se harmonizar com o que Deus falou. Amigo, eu encorajo as pessoas a irem para os seminários e institutos bíblicos. Isso é bom, mas você tem que ir com o espírito como de uma criança. E não ser como os fariseus que achavam que conheciam a Bíblia e o Senhor disse, conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Veja bem, aqui o Senhor Jesus, imagine isso, está pronunciando um ai, e a Bíblia diz, naquela ocasião, agradeceu ao Pai. Eu vejo excelência moral no Senhor Jesus Cristo. Quando desanimamos, o nosso desânimo é total. Mas quando Jesus estava triste, ao mesmo tempo ele glorificava o Pai. É linda a plenitude do seu ser. E ele disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu oro a Deus, e quando abro minha Bíblia, digo, Senhor, revela o seu Filho para mim. Amém? Não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E temos que pedir a Ele como uma criança, ensinável, confiante. Quero concluir falando como o Senhor terminou esse discurso. Ele disse assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está a próxima nova palavra. Venham. Ele nunca tinha usado essa palavra. É a primeira vez que ele usa essa palavra. Venham. Ou seja, entre aqueles que não acreditavam nele, entre aqueles que o rejeitaram, venham. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que é isso? Esse cansado não é o cansaço do trabalho. Todos trabalhamos, mas aqui fala de tentar agradar a Deus. Cansados de tentar ser aceitos. Cansados da lei. Ele disse, venham, e lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele tem descanso para você. Quando nos aproximamos de Jesus, recebemos descanso
para a nossa consciência. Descanso do pecado. Existe outro descanso. Não é um descanso dado, é um descanso encontrado. E eu vou concluir. Ele diz, tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. O que aprendemos dele? Tome meu jugo como o jugo dos bois. Tomem meu jugo. Se 2 bois têm um jugo e um boi é mais alto, isso vai machucar o pescoço do outro. Tem que estar no mesmo nível. O Senhor Jesus e nós. Se o Senhor Jesus era humilde e gentil, temos que ser humildes e gentis. Temos que aprender a ser humildes. Ele disse, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Não em ações. Alguns querem ser humildes, mas só em ação. Ele disse de coração. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A razão porque às vezes estamos cansados, apesar de termos recebido descanso para a nossa consciência do pecado, temos cansaço na alma. Diz, encontrarão, não o descanso que é dado, mas o descanso que é encontrado para as suas almas, sua mente e suas emoções. Ele promete que, se você aprender dele a ser manso e humilde, encontrará descanso para a sua alma. Muitas vezes a razão por que ficamos ansiosos é porque falamos, como ele pode dizer isso para mim? Esse é o meu lugar de sentar na igreja, como é que essa pessoa ocupou meu lugar? Como fez isso comigo? Como ousou dizer isso para mim? É por essa razão que muitas pessoas estão cansadas, porque são orgulhosas. Se você diminuir, se você se humilhar, ninguém vai poder diminuir você. Mas Deus pode exaltá-lo. Amigos, ao analisarmos isso, vamos aprender as lições de Betsaida. Eu estou agora em Zorá. Esse nome é conhecido por causa da história de Sansão. Zorá e Estaol, do outro lado. À minha retaguarda está o vale de Soreque, de onde veio Dalila, e lá adiante está Timnat, também mencionada na história de Sansão. Eu gosto de trazer grupos aqui, principalmente porque é um lugar interessante para os jovens. Às vezes, uma das coisas que eles dizem é que no tempo da Bíblia não existia internet, mas Sansão tinha a sua internet, e essa era a sua internet. Ele tinha as mesmas tentações que os jovens de hoje. Eles dizem que existem tentações que as pessoas da Bíblia não tinham, mas Sansão teve as mesmas tentações. Olhando para o vale de Soreque, aqui nesse lugar você pode até escutar o latido dos cães, certo? E o cão está lá embaixo. E o som é trazido aqui para cima. Não somente Sansão podia ver os filisteus lá embaixo, suas festas, suas orgias, mas também podia ouvir o som. E ele foi tentado. A Bíblia diz que ele desceu ao vale de Soreque. Temos que cuidar com o que vemos, porque quando vemos, acabamos agindo. Aqui nós temos uma lição, e aqui em Zorá, a Bíblia nos diz que nessas montanhas, nessa montanha onde estou, Sansão caminhou por essas trilhas. Quero compartilhar algo que está no meu coração na história de Sansão. É uma área em que muitas pessoas não entendem com clareza, porque quando o jovem rico se aproximou de Jesus, ele disse, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, por que você me chama bom? Não existe ninguém bom, somente Deus. Somente Deus. Assim muitas pessoas têm ideias meio estranhas sobre essa passagem. Eles dizem, veja, ele não é Deus, porque ele disse, não existe ninguém bom, somente Deus. Mas deixe-me compartilhar na história de Sansão a respeito dos seus pais. Quando o anjo do Senhor apareceu a Manoá, e também para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, e a Bíblia diz que ele deu instruções a respeito do nascimento de Sansão e como ele deveria ser criado. E veja
a passagem em Juízes 13. Eu vou ler esse texto. A Bíblia diz no versículo 15: Então Manoá disse ao anjo do Senhor. Este anjo era um anjo comum como os outros anjos do Senhor ou era o anjo? Porque o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, muitas vezes se refere ao Messias, se refere a Jesus Cristo em forma pré-encarnada. Eu vou dizer o porquê. Antes, deixe-me ler para você. Marque aí Juízes 13 e vamos para Isaías, capítulo 9. Em Isaías, capítulo 9, nós temos uma passagem que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como menino, ele nasceu. Como filho, ele foi dado. Menino fala da sua humanidade. Filho fala da sua deidade. Ele existia antes de se tornar menino. Ele foi sempre o filho. E a Bíblia diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E a Bíblia diz assim: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 5 títulos, 5 nomes do Messias mencionados em Isaías 9. O primeiro é maravilhoso. Maravilhoso não é o que nós falamos hoje. Foi maravilhosa a reunião. Almoço maravilhoso. Maravilhoso em hebraico, Pelé. Fala de milagre. Fala de miraculoso. Voltemos à história de Sansão. Juízes 13. Diz: depois que o anjo apareceu aos pais de Sansão, no versículo 15 diz que Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Vamos preparar um cabrito. Note o que o anjo disse. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se ofereceres um holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Por que ele disse isso? Ele disse a Manoá: se você quer oferecer um holocausto, deve saber que estará oferecendo ao Senhor. O que ele estava dizendo? Que ele era o Senhor. Em hebraico, oferecerás a Javé. Ele disse: eu sou Javé. É o mesmo caso do jovem rico que se aproximou de Jesus. Ele disse: bom mestre. Mas ele não acreditava que o Senhor Jesus era Deus encarnado. Ele tentou impressionar Jesus. Bom mestre. Jesus disse: por que me chama assim? Só existe um bom Deus. Se você me chama de bom, me chama de Deus. E por isso o jovem rico não viu o Senhor como Deus encarnado. O mesmo aconteceu com o anjo do Senhor. Ele disse para Manoá: se você quer oferecer um holocausto, oferece-o a Javé. Em outras palavras, ele é Javé. Viu o paralelo? Lindo paralelo. Ele continuou dizendo: e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? É a palavra Pelé, a mesma palavra usada em Isaías capítulo 9, referindo-se ao Senhor Jesus. E o seu nome será maravilhoso, Pelé. O anjo do Senhor estava dizendo: o meu nome é maravilhoso. Veja isso. O versículo seguinte diz: então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, mincá, oferta de cereais, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher, quando ele oferecia o cabrito e a oferta queimada que subia ao Senhor.
o anjo fez algo maravilhoso. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra com seus rostos. Isso foi o Senhor Jesus em forma pré-encarnada que apareceu vendo a chama subir, mas é Ele que atribui valor à oferta. Ele subiu na chama como cheiro agradável, doce fragrância, perfume para as narinas de Deus. Jesus morreu na cruz para ser nosso Saulá. Quando nós o recebemos, quando confiamos nele, somos aceitos como suave cheiro para Deus. Quando a oferta sobe, as bênçãos descem. Aleluia! Tudo é por Ele. O que estamos oferecendo são nossas obras, nossa performance, nosso esforço humano? Ou estamos oferecendo o seu nome, Yeshua? Quando nós oramos, oferecemos o nome Yeshua, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. É esse nome que produz milagres, Pelé, milagres maravilhosos. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo em Juízes 13, depois do anjo desaparecer, Manoá disse para sua mulher, certamente nós morreremos porque vimos o Senhor. E a esposa dele disse, se quisesse nos matar, não nos daria instruções sobre o menino? As mulheres são mais sensatas. Mas eu vejo que o marido foi fraco. Eu percebo nele consciência de pecado. Medroso comparado à esposa. Eu acho que foi por isso. Aqui temos uma lição para nós que somos pais. Ele não criou Sansão como um bom pai, porque era medroso e tinha consciência de pecado. No tempo da colheita das uvas, quando as crianças pulavam de alegria sobre as uvas, e Sansão não podia nem mesmo comer as uvas ou chegar perto do vinho. Eu imagino Sansão olhando para toda aquela alegria, toda aquela celebração, as crianças dançando, pisando sobre as uvas, mas ele não podia participar, por causa das instruções que foram dadas aos seus pais. Em horas assim, seu pai deveria estar presente, dizer, Sansão, vamos sair para a floresta, vamos para a mata e vamos caçar. Você é um homem, você não é criança como essas aqui. Ele tinha que dizer algo para que Sansão se sentisse especial. Sempre que encontra um homem tendo problema com a prostituição, pornografia, certo? Normalmente o problema é rejeição. Muitas vezes aqueles que têm problemas com pornografia ou prostituição têm um problema de rejeição. Se a rejeição for tirada, o problema é tirado. Como Sansão sofreu rejeição? Foi o chamado de Deus. O pai devia ter dito para ele, você é especial, você não é como esses meninos, você é especial. Deveria ter mostrado que ele era chamado, e assim também com os nossos filhos. Temos que dizer para os nossos filhos que eles são diferentes do povo do mundo. São especiais. Veja, pedras. Todas essas pedras aqui são pedras comuns. Tem diamantes aqui? Não, diamantes são preciosos. Você é um diamante. Diga isso. Seus amigos falam, vem fazer o que a gente faz. Eles são pedras, mas você é um diamante. Ouse ser diferente. Ouse brilhar. Brilhe como diamante. Você tem o brilho da glória de Deus. Manoá deveria ter dito isso para Sansão, para que se sentisse especial. Mas a chamada de Deus se tornou, baseado na interpretação dele, um motivo para não se alegrar e não celebrar. Ele era diferente dos outros, seus cabelos eram longos, um menino que parecia uma menina, zombado pelos seus amigos. Não é de admirar que tinha problema com a prostituição. Se sentia rejeitado. Eu oro para que, como pais, vocês reafirmem seus filhos. É um desafio para eles serem crentes nas escolas públicas, entre seus amigos. Eles querem ser parte daquele grupo, mas diga a razão por que
As pedras são baratas, é porque podem se encontrar. Mas os diamantes são caros, porque são raros. Você é um diamante. Deus chamou você. Você é especial. Por isso eu digo, reafirme seus filhos. Como o Senhor Jesus, antes de ter realizado qualquer milagre, saindo do Rio Jordão, o Pai disse, você é meu filho amado, e em você eu tenho prazer. E o Senhor Jesus foi para o deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites e voltou no poder do Espírito Santo. Todo filho merece que o Pai lhe diga, você é precioso, você é o meu amado, me agrado de você. Aí, ele passa pela tentação e sai vitorioso. Espero que tenha abençoado você. Joseph Prince, de Zora, o lugar de Sansão, desejando que seja um bom pai. E lembre-se, não há ninguém mais maravilhoso do que o Senhor Jesus. Amém. À minha retaguarda existe uma torre dos tempos bíblicos, é assim que eram. Cantares de Salomão fala a respeito de uma mulher ali, procurando o seu amado. Mas eu quero ler algo que talvez muitos crentes não entendem. Todos sabemos que a frase, o justo viverá da fé, está em Romanos. O justo viverá da fé aparece em Gálatas. Mas esta frase é uma citação de Abacuque no Antigo Testamento. Mas antes do versículo, o justo viverá da fé, vamos ver o que diz Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2. Verso 4 do capítulo 2 diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Esse versículo caracteriza o novo concerto e foi repetido por Paulo aos Romanos e também em Gálatas. Vamos ver o contexto. É muito interessante o contexto. Foi interessante ver quando estudava isso, qual o contexto do versículo, justo viverá pela fé. No versículo 1 do capítulo 2, antes de chegarmos ao versículo 4, verso 1 diz, sobre a minha guarda estarei, diz Abacuque. Nós também temos que vigiar. Por quê? E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará de mim. É uma frase interessante, vigiar para ver, porque muitas vezes a palavra de Deus vem em forma de visão. Vigiarei para ver o que ele falará de mim. Às vezes, Deus fala pela visão interior. A primeira forma como Deus fala é através da palavra, mas às vezes temos uma visão interior. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, se esperar no Senhor, esperar na sua palavra, vai ter resposta para as perguntas que lhe fizerem. Verso 2, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Aqui tem uma linda lição para aqueles que estão no ministério. Qualquer revelação que recebemos, temos que escrever. Hoje temos tecnologias, temos o vídeo, temos a televisão, temos as mídias, a mídia social. O que Deus estava dizendo naquela época era, escreve a visão para que não seja esquecida. Escreva a visão, torne-a legível. Não esqueça, você que está pregando a palavra, pregue de forma simples, de forma clara. Quando pregar, faça como os anúncios de publicidade. Faça simples, bem claro, sem complicação. Deus age de forma simples, mas de forma poderosa. Simples não significa fraco. Muitas vezes as coisas complicadas são fracas. O simples com Deus é poderoso. Faça simples. Torna bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Então somente caminhe, corra. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, andai em espírito, mas o que ele disse antes para os Gálatas? Vocês corriam bem. Quem impediu vocês? Quem trouxe o legalismo? Quem trouxe a lei? Ele disse, a seguir ordenou que andassem em espírito. Mas o ideal é correr. Amém. Correr quer dizer cumprir a sua missão. Quando alguém lê a visão de Deus, deve correr. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, se demorar, espera-o, porque certamente virá e não tardará.
Quando Deus lhe dá uma palavra, você escuta o sermão, lê a palavra de Deus e parece que Deus deu uma promessa e parece que não vai acontecer. Passa uma semana, passa um mês, mas a promessa de Deus, mesmo se tardar, se demorar, espera, porque ela se cumprirá e não tardará. O versículo seguinte diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Assim, esperar pela manifestação é fé, porque o contexto aqui está muito claro. Fala de esperar e de confiar que a palavra de Deus, que prometeu, se cumprirá. Amém? Somente uma palavra antes de concluir. No versículo 4, antes de dizer que o justo viverá pela fé, a primeira parte diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você vê o contraste? Uma pessoa orgulhosa comparado com uma pessoa que vive pela fé. Se você é orgulhoso, não pode viver pela fé. Você lembra que Jesus disse para o centurião que ele tinha tamanha fé que não tinha sido vista em Israel. O que disse o centurião? Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Fala uma palavra. Ele tinha uma combinação de humildade e fé. Quanto mais você é humilde, mais a fé vai operar. Quando você é orgulhoso, a fé não opera porque você confia em você mesmo. Confia na sua performance, na sua própria força. Para que fé? Eu vejo, por exemplo, a mulher cananeia. Quando o Senhor não a respondeu, ela queria a libertação da sua filha de um demônio. Ela era humilde. Quando o Senhor disse: eu fui enviado para a casa de Israel, ele estava fingindo ser israelita. Ela disse: Jesus, filho de Davi. Essa expressão só era usada pelos judeus. Ela fingia ser judia. E o Senhor não a respondeu. Mas ela persistiu. E Jesus disse: mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa é a palavra no grego, cachorrinhos. Aí ela assumiu o seu lugar humilde. Ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o que Jesus disse? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela foi humilde. Assume o seu lugar. Se Deus falou algo, assuma o seu lugar. Se Deus corrigiu você, assuma o seu lugar. Porque fé e humildade caminham juntas. O orgulho e a fé não se combinam, assim como o óleo e a água não podem se misturar. Aqui aprendemos uma lição. Aqui onde primeiro foi mencionado o justo viverá pela fé. Nessa minha viagem a Israel, onde quer que eu passe, parece que Deus está falando comigo sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. Vimos a importância da humildade para liberar a fé. Amém. Olá, eu sou Joseph Prince e agora, como pode ver, a minha retaguarda está ao Mar da Galileia e estou na área onde foi dado o Sermão da Montanha. Se nós focalizarmos à minha esquerda, vamos ver onde as pessoas estavam assentadas. Eu estou no lugar onde as pessoas estavam assentadas em todo este vale aqui. E Jesus estava sentado lá em cima, onde está aquele prédio. A acústica aqui é incrível. Se você estiver lá, eu aqui posso ouvir o que você está falando. Eles o escutavam pregar cada palavra. Aqui onde estavam assentados. Eu achei esse o lugar perfeito para compartilhar o que tenho no meu coração, com respeito a uma profecia falando dessa área. Porque Jesus realizou 2/3 dos seus milagres nessa região. Às margens desse mar, nas montanhas e vales das cidades da Galileia. 2/3 dos seus milagres. Ele fez mais milagres aqui do que fez em Jerusalém. Eu creio porque Jerusalém era um centro religioso e os religiosos sempre obstruíam o fluir da sua graça e seus milagres. Graça e justiça própria, como água e óleo, não se misturam. Na verdade, quando a graça se encontra com o pecado, perdoa os pecados. Quando a graça se encontra com a necessidade, supre a necessidade. A única coisa que obstrui a graça, encontramos em Gálatas, capítulo 5, que diz que caímos da graça
Quando pecamos, não. Quando você tenta ser justificado pela lei. Se procura justificação pela lei, cai da graça. Agora, quando você cai em pecado, você cai sobre a graça e a graça pega você e o restaura. As pessoas têm a ideia de que quando caem em pecado, permanecem lá. Não. É quando se cai em pecado que se encontra a graça de Deus. E a coisa mais importante é introduzir essa pessoa à graça. E ela se levanta, porque a graça tem o poder de levantar. Amigo, quero ler uma profecia em Isaías a respeito dessa região. Isaías capítulo 9. Vamos ler no profeta Isaías, no Antigo Testamento. Isaías 9. Vou compartilhar neste capítulo. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Nessa região que estamos, a região de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia, 2 gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Essa profecia foi citada no Evangelho de Mateus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia e, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica logo ali, no outro lado dessa montanha. Foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tinham muitos gentios aqui. Essa foi a razão porque Jesus fez tantos milagres aqui. Os gentios não conheciam a lei, não tinham justiça própria, sabiam que eram pecadores, mas quando encontravam a graça de Deus, o poder de Deus e os milagres fluíam. Deixe-me continuar a profecia citada em Mateus, profecia de Isaías. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Diz que esse lugar, por causa dos gentios que tinham adoração a ídolos, idolatria, a nova era e todo tipo de superstição, mas ainda assim Jesus realizou muitos milagres aqui. Por exemplo, não existe registro que Jesus tenha expulsado nenhum demônio de alguém em Jerusalém, porque os religiosos não permitiam adoração a ídolos lá. Eu creio que essa é a razão porque as pessoas são possuídas por demônios, por causa dessas práticas da nova era que permitem entrar em suas casas. Mas aqui Jesus fez muitos milagres porque estavam, como a Bíblia diz, na sombra da morte. Toda essa área, a Galileia dos gentios. E nessas sombras de morte, uma luz brilhou. Uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Isso me lembra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. Essa é mais uma profecia do Senhor. Apesar de ser uma declaração verdadeira, também é uma profecia que o Senhor viria a Galileia. Ele é a luz que brilhou sobre os que viviam na sombra da morte. Se você sente que a sombra da morte está sobre você, você recebeu um diagnóstico ruim dos médicos, eu quero dizer, você não está me assistindo por acaso. Uma grande luz está brilhando na sua vida. O seu nome é Jesus Cristo. Ele ama você, amigo. Ele ama você. Quero dizer algo sobre essa profecia. Nós vemos que existe uma diferença, porque quando Mateus citou, ele deixou uma frase de fora, da profecia de Isaías. Em Isaías 9 diz assim: a terra de Zebulon e de Naftali. Vamos ler um pouco antes. A frase que vem antes. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. A palavra humilhou é uma referência dupla da palavra hebraica kalau. Kalau é usada para amaldiçoar, humilhar alguma coisa ou desprezar. É usada duplamente.
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, a Galiléia dos gentios, em função de toda a idolatria que estava acontecendo aqui. Ainda assim, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Vou ler mais uma vez. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Amigo, para aqueles que leem suas Bíblias em hebraico, verão que a palavra honrará também é o uso duplo da palavra hebraica kavod, que é glória, peso. Pode ser glória e pode ser honra. Existe um jogo de palavras aqui que intriga os eruditos. Ele, na verdade, humilhou a Galiléia ou ele honrou a Galiléia, essa região? Se você responder os dois, não estará errado quanto à exegese. Pode ser qualquer um dos dois, mas eu creio que, a propósito, outras versões da Bíblia dizem que ele a envileceu e nos últimos tempos a enobreceu. Eu creio que esse contraste entre humilhar e a palavra kavod, honrar, foi escrita para ser assim, dependendo de quem estaria lendo e em que época. Porque esse lugar foi oprimido, esteve sob juízo, sob maldição. Mas o povo que vivia na sombra da morte, e agora está anoitecendo, mas, graças a Deus, somos a luz do mundo. E nessa região aqui, o Senhor Jesus, a grande luz, caminhou. Ou seja, essa região onde estamos foi grandemente humilhada e também honrada. As duas coisas são verdadeiras. E eu acredito que esse contraste foi proposital. Quando Mateus citou esse texto, ele deixou uma parte de lado. Se houvesse citado, resolveria o problema para nós. Mas eu creio que o contraste que vemos nesse versículo foi por intenção divina. Isso porque, se você o rejeitar e rejeitar sua graça, e quiser viver em justiça própria, aí você será humilhado. Mas, por outro lado, se você está na sombra da morte, em tempo de necessidade, e você abrir seu coração para a sua graça, será grandemente honrado e grandemente abençoado. É a palavra kavod em hebraico. Essa região presenciou o Senhor Jesus andando entre eles, limpando os leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos, e ainda assim o rejeitaram. Assim, o mesmo lugar que havia sido grandemente honrado, antes havia sido oprimido, e voltaram a ser humilhados porque rejeitaram a Jesus, por isso foram amaldiçoados. Jesus pronunciou um julgamento sobre Corazim, Cafarnaum, todas essas cidades ao redor do mar da Galileia e Betsaida, porque o rejeitaram. Veja, nessa mesma passagem, e eu vou concluir, depois de dizer o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, diz, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita. Isso já aconteceu? Israel hoje está oprimido. Eles não estão celebrando com a alegria da colheita. Mas, amigo, existe aqui um parênteses entre verem uma grande luz e alegrarem-se com a alegria da colheita. Esse parênteses já dura 2000 anos. Existem parênteses na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus citou Isaías 61 na sinagoga em Nazaré, Lucas 4 nos diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos. Depois diz, o ano aceitável do Senhor. Em Isaías continua, o dia da vingança do nosso Deus. Amigo, quando Jesus chegou no ano aceitável do Senhor, ele parou e fechou o livro. Enrolou o pergaminho. Ele sabia onde parar. Ele não leu o dia da vingança do nosso Deus porque existe um parêntese divino de 2000 anos entre sua primeira vinda e a segunda vinda.
Sua primeira vinda não foi para trazer juízo. Foi o ano aceitável do Senhor, é Hatzon em hebraico, que fala de uma era de favores divinos. O dia da vingança virá, mas não chegou. Me alegro que quando fala da graça, fala ano e não dia. Amém? Deus não se alegra com juízo, Ele se alegra em mostrar favor para com seu povo. E não é de admirar que, em Isaías 9, de onde vem essa profecia, continua dizendo, isso é incrível. Versículo 6 de Isaías 9, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Amigo, o menino nos nasceu. Essa profecia está no mesmo capítulo que eu li, quando fala da Galileia dos gentios. A resposta está aqui. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Como menino, ele nasceu. Como filho, ele sempre existiu. Como filho, ele não poderia ter nascido. Ele nasceu como menino, como filho, foi dado. Um fala da sua humanidade, a outra parte fala da sua divindade. E aqui fala dos seus lindos nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. No hebraico tem uma beleza extraordinária porque tem um ritmo. Se fala dessa forma, El Gibor, Deus poderoso. El Gibor, poderoso Deus. Aviad, Pai da eternidade. Sar Shalom, Aviad, Sar Shalom. El Gibor, tem um ritmo. E Isaías é um livro poético, na verdade. A poesia está bem presente no hebraico. Mas, amigo, veja isso. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. É impossível descrever como será no futuro, quando Cristo vier reinar na terra. O aumento da sua paz e do seu governo não terá fim. Nós pensamos que o céu será tudo. Não, amigo. O seu governo vai continuar crescendo e expandindo. E o aumento da nossa paz vai também continuar crescendo. Dá para você imaginar isso? É incrível. Isso nos maravilha. Nos diz aqui que o governo estará sobre os seus ombros. Deixe-me concluir com isso. O governo estará sobre os seus ombros. Onde está o governo da sua vida? Nos seus próprios ombros? Ou nos ombros de Jesus? Os ombros são um lugar de força, um lugar de poder. Diz que o governo estará sobre os seus ombros. Eu me lembro do José da Bíblia. O povo veio a ele querendo pão. E ele disse, o que vocês têm para dar? Disseram, vamos comprar o pão. Ele disse, ok, me dê o dinheiro e eu dou o pão. No ano seguinte, eles vieram a ele e disseram, não temos mais dinheiro, e ele disse, o que vocês têm para dar? Disseram, nossos rebanhos. Me dê os rebanhos e eu vou dar o pão. E no ano seguinte, eles vieram outra vez e disseram, queremos pão. E ele disse, o que vocês têm? Eles disseram, só temos nossas casas e possessões. E José disse, me deem as casas e as possessões. E finalmente, no ano seguinte, eles voltaram e disseram, queremos pão. E ele disse, o que vocês têm? Eles disseram, não temos mais nada. Já temos tudo. E o que José disse? Entreguem suas vidas. Finalmente eles se entregaram e falaram, nós somos seus. Ele lhes deu pão. Amigo, deixe-me dizer isso. Foi o final do problema deles. Eu posso imaginar um egípcio à noite. Ele está deitado em algum lugar, ele está acordado e preocupado. E a esposa dele diz, o que está acontecendo com você? Estou preocupado com amanhã, estou preocupado com o nosso futuro. Me preocupo se nós teremos pão para comer. E a esposa diz, relaxa, não somos mais nossos donos. Isso é problema de José. Pertencemos a José. Ele vai tomar conta de nós. Amigos, é a mesma coisa. No momento que você entrega a sua vida ao José Celestial, acabam seus problemas. Amém? Eles nunca mais foram a ele pedir pão. Porque agora
O problema deles era problema de José. Amém? O mesmo com você. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, não é mais seu problema, não é mais sua tribulação. O desafio não é seu. Não precisa mais se preocupar com o futuro. Ele vai cuidar de você. Você só descansa. Amém? Da terra de Zebulon e Naftali, a Galiléia dos gentios, o lugar onde, sobre a sombra da morte, raiou a luz. E a grande luz está nas nossas vidas. Amigo, me alegro por pregar aqui onde tudo isso aconteceu. Lembre-se, Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. Aí onde você está assistindo, Ele está. Sejam quais forem as trevas, amigo, entregue sua vida ao Senhor. Não somente o seu dinheiro, suas possessões. Quando você entrega a sua vida, como os egípcios entregaram suas vidas a José, acabaram-se seus problemas. O mesmo com você. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Mesmo se já é cristão, entregue sua vida e diga: Senhor, de hoje em diante, minha vida, minha alma, meu espírito lhe pertencem, Senhor. Amém? Renda-se e confie nele. Ele cuida dos seus. Amém? Você não foi comprado com sangue de bois. Você foi comprado com precioso sangue, o sangue do Filho de Deus, o Rei de Israel. E porque pertence a Ele, descanse. Ele cuida de você. Amém. À minha retaguarda existe uma torre dos tempos bíblicos. É assim que eram. Cantares de Salomão fala a respeito de uma mulher ali, procurando o seu amado. Mas eu quero ler algo que talvez muitos crentes não entendem. Todos sabemos que a frase "o justo viverá da fé" está em Romanos. O justo viverá da fé aparece em Gálatas. Mas esta frase é uma citação de Abacuque no Antigo Testamento. Mas antes do versículo "o justo viverá da fé", vamos ver o que diz Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2. Verso 4 do capítulo 2 diz: "Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá." Esse versículo caracteriza o novo concerto e foi repetido por Paulo aos Romanos e também em Gálatas. Vamos ver o contexto. É muito interessante o contexto. Foi interessante ver quando estudava isso, qual o contexto do versículo "justo viverá pela fé". Do versículo 1 do capítulo 2, antes de chegarmos ao versículo 4, verso 1 diz: "Sobre a minha guarda estarei, sobre a minha guarda estarei", diz Abacuque. Nós também temos que vigiar. Por quê? "E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará de mim." É uma frase interessante, vigiar para ver, porque muitas vezes a palavra de Deus vem em forma de visão. Vigiarei para ver o que ele falará de mim. Às vezes, Deus fala pela visão interior. A primeira forma como Deus fala é através da palavra, mas às vezes temos uma visão interior. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, se esperar no Senhor, esperar na sua palavra, vai ter resposta para as perguntas que lhe fizerem. Verso 2, "E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo." Aqui tem uma linda lição para aqueles que estão no ministério. Qualquer revelação que recebemos, temos que escrever. Hoje temos tecnologias, temos o vídeo, temos a televisão, temos as mídias, a mídia social. O que Deus estava dizendo naquela época era: escreve a visão para que não seja esquecida. Escreva a visão, torne-a legível. Não esqueça. Você que está pregando a palavra, pregue de forma simples, de forma clara. Quando pregar, faça como os anúncios de publicidade. Faça simples, bem claro, sem complicação. Deus age de forma simples, mas de forma poderosa. Simples não significa fraco. Muitas vezes as coisas complicadas são fracas. O simples com Deus é poderoso. Faça simples. Torna bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Então somente caminhe, corra. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, andai em espírito, mas o que ele disse antes para os Gálatas? Vocês corriam bem. Quem impediu vocês? Quem trouxe o legalismo? Quem trouxe a lei? Ele disse, Asguir ordenou que andassem em espírito. Mas o ideal é correr. Amém.
Correr quer dizer cumprir a sua missão. Quando alguém lê a visão de Deus, deve correr. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, se demorar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quando Deus lhe dá uma palavra, você escuta o sermão, lê a palavra de Deus, e parece que Deus deu uma promessa, e parece que não vai acontecer. Passa uma semana, passa um mês, mas a promessa de Deus, mesmo se tardar, se demorar, espera, porque ela se cumprirá e não tardará. O versículo seguinte diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Assim, esperar pela manifestação é fé, porque o contexto aqui está muito claro. Fala de esperar e de confiar que a palavra de Deus, que prometeu, se cumprirá. Amém? Somente uma palavra antes de concluir. No versículo 4, antes de dizer que o justo viverá pela fé, a primeira parte diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você vê o contraste? Uma pessoa orgulhosa comparado com uma pessoa que vive pela fé. Se você é orgulhoso, não pode viver pela fé. Você lembra que Jesus disse para o centurião que ele tinha tamanha fé que não tinha sido vista em Israel. O que disse o centurião? Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Fala uma palavra. Ele tinha uma combinação de humildade e fé. Quanto mais você é humilde, mais a fé vai operar. Quando você é orgulhoso, a fé não opera porque você confia em você mesmo. Confia na sua performance, na sua própria força. Para que fé? Eu vejo, por exemplo, a mulher cananeia. Quando o Senhor não a respondeu, ela queria a libertação da sua filha de um demônio. Ela era humilde. Quando o Senhor disse, eu fui enviado para a casa de Israel, ele estava fingindo ser israelita. Ela disse, Jesus, filho de Davi. Essa expressão só era usada pelos judeus. Ela fingia ser judia. E o Senhor não a respondeu. Mas ela persistiu. E Jesus disse, mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa é a palavra no grego, cachorrinhos. Aí ela assumiu o seu lugar humilde. Ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o que Jesus disse? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela foi humilde. Assuma o seu lugar. Se Deus falou algo, assuma o seu lugar. Se Deus corrigiu você, assuma o seu lugar. Por quê? Fé e humildade caminham juntas. O orgulho e a fé não se combinam, assim como o óleo e a água não podem se misturar. Aqui aprendemos uma lição. Aqui onde primeiro foi mencionado, o justo viverá pela fé. Nessa minha viagem a Israel, onde quer que eu passe, parece que Deus está falando comigo sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. Vimos a importância da humildade para liberar a fé. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.